de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Está todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. Lula investigado, condenado em 3 instâncias. Esse careca do INSS, que está todo mundo falando, esse canalha, ele também está preso? Então eu acredito que a CPMI ela é importante para isso. Para poder investigar todos, colocarem todos na cadeia, independente de quem é de esquerda, de direita, se foi apoiador do Lula, do Bolsonaro. Chega de roubar de aposentado. Chega, a gente tem que tomar vergonha na cara aqui e resolver esse problema. E olha só, Brasil, senador Magno Malta e senador Cleitinho fazem uma denúncia gravíssima ali no Senado Federal durante uma comissão ali e olha só o que eles descobriram e o que eles têm para mostrar aqui sobre esse grande rombo do INSS. Descobriram coisas piores ainda e aí ele enfrentou ali o ministro de Lula cara a cara e vejam só no que deu essa reunião, pessoal. Realmente já passou de todos os limites e alguém precisa falar alguma coisa. E o Magno Malta e o senador Cleitinho colocaram o dedão na cara dele e falou tudo. Confira agora esse pronunciamento forte, esse desabafo. O povo brasileiro já está de saco cheio. Os aposentados e os pensionistas não merecem esse roubo. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja agora esse desabafo e o ministro de Lula perdeu o rumo de casa. Confira e voltamos em seguida. Vossa Excelência tem sido muito cordato, educado, mas de vez em quando, desses males da esquerda, Vossa Excelência faz sempre uma estocada no sentido de chamar a atenção para que a responsabilidade, como a perturbação da baleia, como as joias, tudo está no colo de Jair Bolsonaro. Mas eu quero mostrar esse gráfico que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Volney. O senhor era secretário executivo. O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência e eu acho até que uma CPI, CPMI, com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro. Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço? É só uma coisinha. Aí você não dá atenção. A outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo, teria evitado esse câncer que chegou agora? É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu estou com uma documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos. Chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio. E teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela
esse R$1.000 e poucos era um bom salário. E aqui, nós chegamos a esse absurdo. E estamos aqui discutindo, muitas vezes, o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara por sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do Trabalho, no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto. Todo mundo sabe, é só pegar... Vonei, você é um cara inteligente. Segundos. Eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro. Você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF... Eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro: presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Está todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI, Vonei, a CPMI, se o PT resolver assinar, e eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8, não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocentes, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer, embora eu tenha tudo na minha mão aqui, eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019, eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. E não adianta, começou em 2016, olha lá a subida no governo Temer, olha a descida no governo Bolsonaro, olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos, aí estão os gráficos, aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua, não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal, Alexandre de Moraes impediu, e é Polícia de Estado, não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado, porque o STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só agora que nós estamos vivendo uma ditadura. Aí está dizendo que Lula, Bahia saiu, que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula investigado, condenado em 3 instâncias. E agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas, pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos? Que preocupação é essa? Eu espero que a partir de Vossa Excelência fez uma frase aí, Vonei, para a senadora Damares, dizendo o seguinte: eu vou lhe surpreender. Positivamente. Toda essa frase eu uso ela toda vez que eu sabatino um ministro do Supremo aqui. Eu não recebo eles em meu gabinete, mas não dou a vida para ninguém, porque todos eles vêm aqui contra mentira. E eu uso essa frase: eu quero ser surpreendido. Eu usei essa frase para o senhor Gunê, quando ele foi sabatinado aqui por nós, assim, e eu vou repetir aqui: recebi no meu gabinete o único, a pedido do senador Marco Rogério, que disse: é meu professor, é um homem de bem, e ele me disse: eu vou surpreender o senhor. Eu disse: eu quero ser surpreendido. E ele já me surpreendeu com uma denúncia que encontro do nada com coisa nenhuma contra Jair Bolsonaro, e sentou aí e mentiu pra caramba. Mentiu pra caramba. Pra botar a toga nas costas, eles contam mentira, sabe? É um estelionato mesmo. Aí você pode dizer assim: não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Mas eu quero fiz essa compilação
dizendo que vê a PF agindo em tempos em que o ministro da Justiça dizia que a PF era para Lula dizer que era dele, e também a AGU não pertence. A AGU e a Polícia Federal do Brasil. Concluir, meu querido senador. Vou concluir. Então, eu estou fazendo essas colocações porque eu anotei aqui uma frase sua, Volney, que Vossa Excelência garante que será um novo tempo. Que se vai haver um novo tempo, é porque de fato houve um velho tempo. E no velho tempo não dá para esconder, tem que investigar, já que vai vir um novo tempo. E eu vou guardar essa frase sua para eu poder lhe cobrar. E aí, na sua fala de início, quando você faz tecnicamente que as pessoas que foram assaltadas por esse conluio covarde de bandidos sequestradores do pão do pobre, só soube da operação quando explodiu na mídia. Isso quer dizer que nós temos a polícia séria, federal, como sempre nós respeitamos, de volta. E teremos ela. Não vai atrapalhar a investigação CPMI, não. Até porque já existe a investigação de cruzamento de dados da própria Polícia Federal. Não tem como dar errado. Só vai dar errado se o PT entrar para tomar, assumir relatoria e assumir presidência. Senador, querido amigo Magno Malta. Encerrou os 2 minutos? Já passou muito tempo. É mesmo, é? Tá. Então, por isso que eu estou fazendo essa compilação e, segundo o senador Marinho, que realmente lhe fez sérios elogios, né? Eu não convivi com Vossa Senhoria, mas Vossa Senhoria agora é o ministro, ou é corajoso ao extremo, e eu espero que seja essa parte, corajoso ao extremo, e não quero compreender a outra parte de que Vossa Excelência tinha conhecimento disso tudo, embora Vossa Excelência estava na tal reunião da tal ata, que está aqui assinado, que Vossa Excelência realmente compreenda que houve exponencial crescimento de assalto aos aposentados do Brasil e Vossa Excelência esteja disposto realmente, como ministro, a consertar essa lambança, a mais infeliz dos últimos tempos que eu já vi na minha vida, não só no parlamento, fora dele. Acho que qualquer brasileiro nesses últimos 30 anos não viu coisa tão grosseira. Senador, por isso eu desejo boa sorte, quero desejar boa sorte a ele, para que realmente as 2 frases que ele fez tão fortes, vou surpreender. Eu quero ser surpreendido e desejo sorte a Vossa Senhoria. E se o PT for assinar essa CPI, o governo mandar assinar, eu queria que Vossa Senhoria cooperasse conosco, para que não fosse uma CPI de blindagem, mas para que nós pudéssemos investigar. Senador, perdão, Vossa Excelência. Eu queria aqui começar minha fala, ministro, depois eu vou até mostrar um projeto para Vossa Excelência e queria contar com o apoio de Vossa Excelência. Mas eu queria começar minha fala aqui, porque está assim, ó, foi o governo passado, foi o governo presente, o culpado é o governo passado, o culpado é o governo presente. Enquanto isso, os aposentados foram roubados no passado, está sendo roubado no presente, e se a gente não dá um limite nisso para acabar com isso, vai continuar sendo roubado no futuro. Então a gente tem que parar com isso, de ficar indicando o problema, é resolver o problema. Eu quero aqui ser homem com vocês, aqui ser justo. Olha o que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui foi em 2020, exclusivo. Servidor do INSS denunciou ainda em 2020 desvios ilegais em benefício de aposentados e pensionistas. Isso foi no governo do Bolsonaro. Mas sabe o que o Bolsonaro está pedindo? Ele está pedindo a CPMI. Eu não vi o Lula ainda pedir a CPMI para a gente descobrir quem foram os canalhas, os bandidos, lobistas que roubam dinheiro de aposentados. Isso aqui foi em 2020. Foi o Bolsonaro. Agora, gente, vocês acham mesmo que o Bolsonaro sabia disso tudo? Sabia desse esquema? Para beneficiar sindicato e associação que sempre foi contra, inclusive sindicato que poderia ser beneficiado do irmão do Lula. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro seria capaz disso, gente? Sendo contra sindicato? Pelo amor de Deus! Eu vou ser homem com vocês aqui. Esse tal de careca do INSS, esse cara não é bolsonarista, não. Sabe o que ele é? Lobista, ladrão, bandido, canalha. Tem que estar aqui na CPI pra gente apontar o dedo na cara dele e ele contar quem que são. Você tem política infiltrada, ministro. Você tem política infiltrada nisso aqui. Até porque tem várias associações que saíram em matéria agora e próprios sindicatos que recebem emendas de parlamentares. Então a gente tem que descobrir quem são. A gente tem que passar esse país a limpo aqui. Tem que parar de roubar de aposentado. Tem que acabar com isso. Se foi do governo Bolsonaro, do governo tem que acabar. Independente de quem quer o governo. Chega! Vamos parar com isso. Quem está sofrendo com isso são os aposentados. E a gente fica nessa lenga-lenga. Essa palhaçada. Esse tal aqui da Ambeck, aqui do tal do José Carlos, que eu vi citando ele aqui, ele já está preso?
E teve um cidadão também que foi escoltado pela Polícia Federal, que está sendo investigado. Ele também já está preso? Já está preso? Eu queria saber se ele está preso. Esse careca do INSS, que está todo mundo falando, esse canalha, ele também está preso? Então eu acredito que a CPMI ela é importante para isso. Para poder investigar todos, colocarem todos na cadeia, independente de quem é de esquerda, de direita, se foi apoiador do Lula, do Bolsonaro. Chega de roubar de aposentado. Chega, a gente tem que tomar vergonha na cara, quem resolver esse problema. E agora, ministro, eu queria falar sobre esse projeto meu que eu protocolei ele, porque até Vossa Excelência disse aqui que vários aposentados agora ao vivo está vendo a gente aqui. Eu queria fazer até um plebiscito para perguntar se qual o aposentado que quer que desconta do salário dele, esses descontos que vem de sindicato e associação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um projeto aqui agora, que vão resolver esse problema. Não quer acabar aqui com a associação e sindicato, não. Isso aqui é meritocracia. Isso aqui, gente, é democracia. Sabe o que vai fazer com esse projeto meu? É acabar com desconto. Aí aquele aposentado que acha que aquele sindicato, associação representa ele vai até o sindicato e vai lá e paga. Agora eu quero ver, eu faço aqui um desafio. Qual aposentado em sã consciência vai sair de casa para levar esse dinheiro? Não vai fazer isso. A verdade é essa. Agora, se a gente quer acabar com fraude, acabar com lobista que fica fazendo sacanagem com esse careca do INSS e outros vagabundos que estão roubando dinheiro de aposentados, a melhor forma que tem de fazer isso é acabar com desconto. E aquele aposentado que achar que quer pagar, ele vai até o sindicato, a associação e vai lá e paga. Eu quero ver se vai dar fila. Não vai dar fila não, pelo contrário. A hora que falar assim, ó, você tem que ir lá para nunca mais ter que descontar, aí dá fila. A verdade é essa. E a gente acaba com esse problema, a gente corta o mal pela raiz. Então tá aqui meu projeto, e eu queria muito, viu, você como ministro que está hoje aqui defendendo os aposentados, que defendesse esse meu projeto aqui. E eu não tenho vaidade nenhuma, porque eu sou oposição. Mas não sou oposição ao país, não. Porque tem aposentado tanto de esquerda e de direita sendo roubado. Tem aposentados que votou no Lula e votou no Bolsonaro que estão sendo roubados. Que não votou em ninguém e está sendo roubado. Então, se não quiser que seja meu projeto, que você comece a fazer essa campanha de acabar com desconto de aposentado. Aposentado que quer pagar para sindicato, vai até na porta do sindicato e vai pagar. E eu duvido que algum aposentado vai fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente. O senador Cleitinho fez algumas considerações aqui, deixou aqui um projeto em que coloca em xeque aqui o desconto em folha. Eu acho que isso vai ser reavaliado realmente, é preciso a gente ver, mas é em última instância, uma decisão que vai ser trazida aqui para o Congresso Nacional. É preciso saber se esse desconto em folha vai ajudar mais ou prejudicar mais. Eu acho que o importante para subsidiar essa discussão será os critérios que serão adotados daqui para frente. Quanto mais seguros eles forem, maior garantia nós teremos de que isso não mais acontecerá. Eu tenho certeza que a chegada do presidente Gilberto Aller à presidência do INSS, como uma pessoa que tem um trabalho e uma história dedicada ao combate à fraude e à corrupção, vai criar os mecanismos de controle. Esse foi o meu primeiro ato, foi devolver a autonomia total ao INSS. Então ele tem autonomia para compor a equipe dele, para montar uma equipe de diretores e de superintendentes e de gerentes de agência, do jeito que ele achar conveniente. Mas nessa casa política eu devo dizer que não devemos criminalizar a política. Senador Magno Malta, as pessoas escolhidas para presidente do INSS, para diretor de benefício, para procurador-geral, têm os melhores currículos. Se Vossa Excelência se debruçar sobre o currículo do ex-presidente Stefanuto, você vai ver que é uma pessoa que teve uma vida de militância no INSS, que não tem uma anotação. Portanto, não foram políticos ali, não foram indicados por questões políticas, eles foram indicados pelos seus currículos. Portanto, são técnicos de carreira, são pessoas que têm uma história no INSS e esse foi o critério usado pelo ex-ministro Lupe na indicação daqueles servidores do INSS. Portanto, recebi aqui os dois projetos de lei do senador Cleitinho e agradeço. Pois é, tá aí, né? Realmente, todos os dias, né, a direita tem falado e tem colocado o dedão na ferida ali, principalmente desses ministros de Lula, né? Que eu, sinceramente, eu não entendo como eles têm coragem ainda de vir a público. Tem hora que eles dão algumas entrevistas e defendem esse governo. É isso que eu não entendo. Com provas que são apresentadas todos os dias. Tá aí o gráfico, ó. O senador Magno Malta mostrou antes do Bolsonaro, lá atrás, no governo da Dilma, a fraude estava alta, o roubo, o desvio.
E aí veio o governo de Bolsonaro, caiu drasticamente. Por quê? Porque começou a ter investigação, a Polícia Federal começou a agir, começaram a fazer uma limpa. Só que tiraram o homem antes da hora, né? Tiraram o Bolsonaro do poder e ele não pôde continuar com essa limpeza, essa faxina geral ali em Brasília. E aí, logo em seguida, no terceiro mandato de Lula, de repente um salto ali no desvio de verba e nessa roubalheira principalmente dos aposentados pensionistas, mas existem outros setores também que estão sendo, surrupiados. Por exemplo, o Correios. O próprio senador Cleitinho, nós colocamos aqui um vídeo dele, e ele mostrando que os Correios estão com déficit bilionário, no mínimo 2 bilhões, né? É que hoje no Brasil falar em bilhões se tornou uma coisa normal, né? Roubou bilhões, desviou bilhões. Mas no mínimo 2 bilhões de déficit e tem pátios espalhados pelo Brasil inteiro com carretas e mais carretas, frotas de carretas do Correios que está parada. Agora, o engraçado é que na época de Bolsonaro os Correios deu lucro. Tá mais do que na cara, pessoal. Se o povo brasileiro, me desculpe, vocês que estão nos ouvindo aqui, eu acredito que vocês são pessoas esclarecidas e que querem mesmo ajudar esse país. Mas compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque olha o que eu vou falar aqui agora. Se o povo brasileiro tivesse vergonha na cara mesmo, esse país já estava parado, já estava tudo parado em protesto a essa roubalheira, essa bandidagem que tem ali em Brasília. Se o povo brasileiro de bem, o povo honesto de bem, não precisa ser todo mundo não precisa ser os 220 milhões de brasileiros, não. 10%, 5%, vão por 11 milhões de pessoas, paravam esse país. Mas o povo já está acostumado a ser roubado, o povo está acostumado a ser ludibriado na luz do dia. É por isso que todo dia a gente denuncia aqui rombo disso, rombo daquilo, e a gente vem falando há muito tempo e não acontece nada. E aí todo mundo fica esperando o quê? Os senadores agir, fica esperando o Davi Alcolumbre pautar pedido de impeachment de ministro do STF, fica esperando o Hugo Mota pautar ali anistia aos presos que estão até hoje, aquele povo está lá preso lá, quase a metade deles são mulheres, muitos são idosos. E fica esperando os outros. Nós temos que parar com isso, de ficar esperando as outras pessoas fazerem. E nós temos que começar a fazer alguma coisa. E uma coisa que você pode fazer é compartilhar esse vídeo aqui no grupo da família, no grupo do WhatsApp. É muito fácil, pessoal. É só você clicar aqui embaixo no botão que está escrito compartilhar. Pega, clica, vai abrir uma outra janelinha. Aí você pode mandar no WhatsApp, pode mandar no Facebook, aonde você quiser. Até no e-mail da pessoa, se você quiser mandar, você pode mandar. Fazendo isso, as pessoas vão ver esse pronunciamento aqui do Magno Malta, do Cleitinho, e talvez a cabeça das pessoas comece a abrir, porque não é possível, pessoal, não é possível que um país tão rico, tão grande, com tantas oportunidades quanto essa, nós estamos no 5º mandato do PT, como que o povo ainda pode votar no PT? Aí chega ano que vem ainda, a gente nem pode falar muitas coisas aqui sobre o processo eleitoral, que é o tema mais sensível do Brasil hoje é as eleições, né? Não pode falar nada das eleições porque é um pecado mortal. Mas chega ano que vem, a gente vê lá ainda 60 milhões de votos para Lula. Da onde saíram esses 60 milhões de votos? Eu já falei aqui e vou repetir. Eu acredito que tem muita gente desinformada nesse país. Não é possível, não é possível. Será que é lá no Nordeste, no extremo Nordeste, lá em Roraima, lá no Acre? Inclusive, coloca aqui nos comentários de qual estado você está falando para a gente saber até onde que a gente está chegando. Porque parece, pessoal, que tem muita gente que não tem acesso à informação. É a única coisa que vem na minha cabeça. Por quê? Todo dia os noticiários, agora até os noticiários de esquerda que ajudaram esse governo a subir no poder, por exemplo, a Globo, por exemplo, a CNN, por exemplo, a Band, esses portais de notícia, até eles estão batendo no governo de manhã, de tarde e de noite. E mesmo assim, pessoal, mesmo assim, chega nas eleições, o PT ainda consegue subsistir e consegue prosperar. Como que isso acontece? É no mínimo de se coçar a cabeça, não é não? Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Diante de toda essa roubalheira que a gente vê de manhã, de tarde e de noite nesse país, não tem um brasileiro que não concorde com isso, que políticos, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria, são corruptos
E mesmo assim, o PT continua no poder, já tem 23 anos, né? Desde 2002, né? Ganhou 23 anos. Por que todo mundo concorda que os políticos são corruptos e continua com o PT 5 mandatos, 2 décadas? Por que será? Coloca aqui nos comentários. Ou, né, eu ia falar sobre outra coisa aqui, mas eu nem vou falar para não dar problema para esse vídeo não cair. Olha só, faça o seu papel, pessoal. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Verifica se você está inscrito aqui. Muitas pessoas acham que estão inscritas, na verdade não estão. E outra coisa importante, tem um sininho assim, você clica no sininho para que todos os vídeos que a gente fizer aqui cheguem para você. Se você não clicar no sininho, o YouTube não vai te entregar. É revoltante ver esse tipo de coisa no país, um país que era para ser tão rico e é tão roubado, né? Infelizmente.